Boa tarde a todos. Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidente convida o deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhoras presidentes. Obrigada. Agradecemos, eu e a Índia. Deputada Lucinha, deputada Índia Merlau. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 18ª sessão ordinária, que, iniciada às 9h30, foi encerrada às 12h47. Muito obrigada, deputado Luiz Paulo. Gostou da formação aqui da mesa, né? Maravilhosa. Não é o mês das mulheres? É isso mesmo. Só falta afastar o Marquinhos daí. Não. O Marquinhos é o nosso galanteador. Lida e aprovada a ata, se passa ao expediente inicial. Com a palavra, o novo deputado Luiz Paulo, e agradecendo também a presença da deputada Gisele Monteiro, que está presente também aqui conosco neste momento. Deputado Luiz Paulo. Senhora presidente do expediente inicial, deputada Lucinha. Deputada Índia Merlau, co-presidente do expediente inicial. Vou começar, deputada Lucinha, pelo tema que a deputada Índia Merlau está muito distante, que é a segurança pública. Ontem, não sei se as deputadas viram, teve uma matéria do jornal O Globo, da repórter Luciana Casemiro, que o rótulo, a chamada da matéria era a seguinte: violência faz economia do Estado do Rio de Janeiro perder até 11,48 bilhões de reais ano, diz estudo da Confederação Nacional do Comércio, que será apresentada ao ministro Lewandowski. Deputada Lucinha, eu tenho discursado aqui, seguidamente afirmando que a questão da segurança e do desenvolvimento da arrecadação é como se fosse a cobra comendo o próprio rabo. Quanto mais inseguro é o Estado, menor desenvolvimento tem e menos se arrecada. Venho afirmando isso seguidamente. E ontem, esse estudo não é meu, é do Conselho Nacional do Comércio, uma entidade nacional, que tem base em todos os estados, pelas FEComércios, né, pelas federações comerciais, e aponta esse número de 11,48 bilhões. Aí eu quis fazer aqui alguns cotejos. Em 2024, nós gastamos em despesa com segurança pública, tirando a Defesa Civil, na ordem de 15 bilhões de reais. Então, praticamente, a gente perdeu o que gastou em segurança pública. Mas verifiquei outros números. A gente gasta de folha 8,1 bilhões de reais de folha da segurança pública, sem a Defesa Civil. Representa 70% dessas perdas. Mas o mais triste vem agora. Nós estamos perdendo, na nossa economia, 11,48 bilhões de reais por ano. Sabe quanto tem previsto para investir em tudo no Estado? 5 bilhões. A gente perde
2,3 vezes o que investimos um ano na nossa economia pela falta de segurança pública. Então, senhora presidente, são números bastante alarmantes. Eu tenho feito, com a minha equipe, estudos econométricos, senhora presidente, e estou chegando, ainda sem falar em números, a uma conclusão muito clara, e queria que a senhora prestasse atenção. A gente deveria ser a seguinte lógica: quanto mais invisto em segurança, menor a criminalidade. Não é verdade. É como tivéssemos um parâmetro inferior e outro superior. Se eu gastar em segurança menos que a folha, o Estado para. Mas, se eu gastar a folha mais 10, 20, 30%, a partir de um número, você pode investir o que quiser, que os homicídios, que é o parâmetro que eu estou usando, não diminui. Não diminui. Por quê? Porque não é só uma questão de valor de investimento, é a qualidade do gasto, é se apostar em inteligência para perseguir o dinheiro, é apostar na investigação para elucidação do crime. Estou falando de homicídio, que é o que mais choca. Precisa ter os investimentos, evidentemente, sociais, para não deixar as pessoas marginalizadas do sistema. Precisa os 3 níveis de poder falarem a mesma língua, a União, os estados e municípios, e combaterem o crime junto. Então, tem tantas questões estruturais que não é uma relação direta. Se eu investo mais, o resultado para diminuir a criminalidade, principalmente homicídio, vai acontecer. Então, veja, Vossa Excelência, que problema gigantesco nós temos na mão, os números estão mostrando isso, e continua o impasse. Continua o impasse. Cada nível de governo acha uma coisa diferente. Uns acham que tem que ter a DPF, outros acham que não tem. É uma bela desculpa para ninguém agir. Porque, independente de ter ou não ter, deviam ter os 3 níveis de poder juntos. Eu citei aqui, a semana passada, a operação que aconteceu na Barra da Tijuca e no Recreio dos Bandeirantes. Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes, que foi chamado de Zona Oeste. E sabe, Vossa Excelência, que Barra e Recreio não é Zona Oeste. Barra é Zona Sul na veia. É só pegar os 4 pontos cardeais da cidade. O eixo da Avenida Ayrton Senna é o sul do nosso estado e do nosso município também. O eixo oeste-oeste é o eixo da Avenida Brasil. Tanto é, quando a senhora vai às 4 da tarde para casa, a senhora vai com o sol no olho, porque está indo contra o oeste. Está lá o nosso Marcelino, dublê de vereador e deputado, e o rei de Bangu, imperador de Bangu, que sabe disso. Bom, mas essa operação que foi feita no Recreio e na Barra foi em cima dos big boys, como gostam hoje os executivos, dos CEOs do crime. Aqueles que financiam a entrada de armas no nosso estado para depois vendê-las para as diversas facções criminais. E como é que foi essa operação? Foi a Polícia Federal,
o Ministério Público Federal e o Serviço de Inteligência da Polícia Civil. Quando uniu os três, deu certo. E eles já tinham contrabandeado, nesse período de quase 10 anos, mais de 2.000 fuzis. E, para variar, tinha um policial no meio, que se mexe na contrabando de arma para vender arma para bandido, para matar o próprio policial. É absolutamente inaceitável. Mas eu estou dizendo que, quando se une, pode dar certo. Se não se une, a dificuldade é muito, muito maior. Então, eu queria chamar a atenção, porque a senhora sabe qual é o déficit orçamentário de 2025? 14,6 bi. 14,6 bilhões de reais. As perdas foram de 11,49 bilhões, só por causa da segurança pública. Não estamos aqui nem medindo as perdas da corrupção, da safadeza, etc., etc. Né? Então, queria chamar a atenção, porque a gente está debruçado em cima desses números, porque eu verifico que esse é o tema central da gestão. Porque, senão, a gente fica correndo atrás de dinheiro, e se o dinheiro não é investido com qualidade, o resultado não vem. Já teve época aqui, deputada, que o investimento em segurança pública era quase igual à soma do investimento em educação e saúde. E, mesmo assim, nada foi resolvido. Nada foi resolvido. E passa ano, entra ano, tudo começa a se repetir. Já teve governador aqui no nosso estado, deputada, e a senhora conheceu esse governador, que dizia que ia resolver a questão da segurança pública no primeiro ano. Não resolveu nos 4, e nem teve mais 4, porque não tinha reeleição. Vivenciamos isso tudo. Então, senhora presidente, eu volto a afirmar, essa perda que a CNC levantou, ela representa quase 1% do PIB do Estado do Rio de Janeiro. O PIB do Estado do Rio de Janeiro é na casa de 1 trilhão e um pouquinho. Logo, 11 bilhões e meio é 1% do PIB do Estado. Não é pouco dinheiro. 11 bilhões é 10%, é 12% praticamente de todo o orçamento do Estado de 2025, de todos os poderes. É bom a gente ter essas comparações, porque o número é sempre muito frio, né, para ver o tamanho dessa perda. Então, eu volto a frisar e chamar a atenção sobre esse tema, porque continuarei a fazer reflexões sobre essa questão dos índices de criminalidade, dos investimentos em segurança pública e a carência de resultados positivos a bem da população fluminense. E não tem uma parte dessa cidade, uma parte da região metropolitana, que a gente vá, que alguém não nos aborde para falar da falta de segurança pública. Ontem, senhora presidente, eu cheguei em casa, estava mais ou menos na hora do RJTV, tipo 19h30, por aí mais ou menos. Você vai ver o noticiário, é bala aqui, bala acolá, a família chorando a vida dos seus entes queridos, porque a bala do bandido ou da polícia, o policial
que é baleado de dentro de um helicóptero, o sargento que é morto na Baixada Fluminense. É só tragédia derivada da violência, uma atrás da outra. Uma atrás da outra. Quando eu vejo alguma notícia positiva, eu chego a ficar feliz. Se a gente vê os jornais, e aí no RJTV, qualquer jornal de qualquer emissora, depois de você ver bastante notícia, você fica imaginando o seguinte: parece que nós não temos salvação. Aí você vai para o ambiente internacional. Mudei de canal. Botei na Globo News. Aí, Putin faz uma manobra com a sua artilharia nuclear. O cidadão que foi premiado com... Como é que foi o último prêmio? O Oscar, de melhor documentário, foi espancado e botaram no carro da polícia de Israel e sumiu. E não é na faixa de Gaza, não. Sai daí dessa cena, vai para os Estados Unidos, o Trump, em litígio com a justiça americana, como fosse desejoso de se tornar um déspota no país que foi o pai da democracia, ou um dos pais da democracia. A relação de paz na Ucrânia está sendo feita na Arábia Saudita. Os árabes conversam com os russos, conversam com os americanos, conversam com os ucranianos, porque o ucraniano e o russo não podem sentar na mesa. Passa a imagem da Ucrânia, o bombardeio continua. Muda a cena, vai para a Hungria, o presidente de plantão há décadas prende um prefeito que era o maior adversário, as manifestações na rua, para ele se perpetuar no trono. Então, senhora presidente, se a gente sai do âmbito local e vai para o âmbito nacional, meu querido engenheiro, deputado Samuel Malafaia, parece que a praga da violência é a mesma, é a única que não para de se expandir. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Com a palavra escrita, a deputada Gisele Monteiro. Depois está escrito o deputado Samuel Malafaia, a Índia e a deputada Lucinha. Boa tarde, presidente, deputada Lucinha. Boa tarde, deputada Índia. Boa tarde, todos os senhores presentes. Boa tarde, deputado Malafaia. Boa tarde, deputado senhor Luiz Paulo. Boa tarde a todos nós. Boa tarde, os amigos. Boa tarde a todos que nos escutam, aqueles que nos assistem aqui na TV Alerj. Eu gostaria de trazer para vocês que foram 20.736 horas, 864 dias, 2 anos, 4 meses, 14 dias, de forma preventiva e totalmente injusta, que fizeram de tudo para acabar com a vida do meu irmão Gabriel Monteiro. É isso mesmo. Esse tempo todo, sem julgamento, sem sentença, sem provas e sem qualquer justificativa concreta sobre o meu irmão Gabriel Monteiro ter ficado preso e cerceado de sua liberdade durante todos esses anos.
Somente agora, nessa sexta-feira, quase às 22 horas, que finalmente o meu irmão foi solto e o início da justiça de verdade poderá começar. Foram tempos muito difíceis que não desejamos a qualquer inocente. Isso mesmo, somente a força de vocês, do apoio do povo e Deus que nos fortaleceu todo esse tempo, nos mantendo firme, honrando ao legado. Continuamos totalmente em busca da completa inocência do meu irmão, na certeza que em breve será colocada às claras de que tudo não passou de uma grande armação para tirar ele das ruas. Vamos lembrar que ele foi o pioneiro de todas essas fiscalizações que hoje nós fazemos, inclusive com fala aqui nesse parlamento. Só para vocês terem uma ideia, o meu irmão, ele foi acusado de passar uma doença da qual ele nem mesmo possui. Isso foi comprovado por diversos laudos, em perícia e principalmente pelo IML. Vejam só que absurdo. A todos que admiram o trabalho que o meu irmão Gabriel Monteiro sempre fez, eu, na pessoa da deputada Gisele Monteiro, como irmã do Gabriel, e o meu pai, deputado Roberto Monteiro, na Câmara Federal, continuamos trabalhando por vocês. E a vocês, hoje, eu trago a informação. Graças a Deus, o meu irmão está bem, está seguro e, muito em breve, aqui conosco. Quero agradecer imensamente a todas as mensagens de apoio e carinho. E pode ter certeza que nós iremos trabalhar mais forte do que nunca para você, cidadão de bem, população do Estado do Rio de Janeiro. Mais uma vez, muito obrigado e continue contando com a família Monteiro. Obrigado, deputada Gisele Monteiro. Com a palavra agora, o nosso amigo, deputado Samuel Malafaia. Senhora presidente, demais colegas aqui presentes, quem está nos assistindo, os gabinetes, pela TV Alerj, é uma honra estar aqui juntos para nós falarmos um pouco sobre algumas situações que nós vivemos aqui no Estado do Rio, e eu queria hoje falar um pouco sobre o aproveitamento da mão de obra dos jovens. Nós temos um contingente muito grande de população jovem aqui no Rio de Janeiro que não tem oportunidade, não tem condição de ter um emprego e são captados pelo crime. Por isso que se multiplica cada vez mais essa onda de malfeitores e de violência, além de outros fatores. Então, uma população aqui do Rio de Janeiro, de mais de 6 milhões, aqui na cidade, mais de 6 milhões de pessoas. Isso no censo lá de 2022. Agora, eu acho que está por aí beirando os 7 ou mais. Uma quantidade de favelas aqui no Rio, aqui só na cidade do Rio, Zona Oeste, aqui a Zona Sul, mais de 1.000 favelas. Nós temos também mais de 2 milhões de pessoas. 2 milhões é muita coisa morando nas favelas. E desse contingente, mais de 500 mil jovens. E dos 500 mil jovens, 35% não estuda nem trabalha. Geração nem. Então, isso dá cerca de 200 mil jovens. Eu me lembro quando eu trabalhei no projeto aqui do governo, ProSanear, que a gente fez as obras de saneamento de diversas favelas. Rocinha, Borel, Formiga, Vidigal, Dona Marta, Mangueira, Manguinhos, Tirol, Dendê, anotei aqui algumas, Morro do Fubá, Antares, lá na tua terra, deputada, e também Parque Proletário, o Alemão, e a gente via a necessidade
de darmos alguma coisa para fazer para os jovens estarem ocupados. Então, naquela ocasião, como a gente tinha, através da SEDAI, um contrato que gerenciava a mão de obra, que fornecia a empresa para fazer o saneamento, e nós fazíamos o gerenciamento geral e a parte também social para termos como entrar na favela, a gente começou a ver que, quando o jovem não tem oportunidade, ele é facilmente captado pelo crime. E isso é que ameaça tanto a gente e não para de crescer. Pois bem, acho que cada um aqui tem a oportunidade de fazer um pouco em favor da melhoria dessa situação. Nós produzimos, então, um projeto de lei. Ele é autorizativo, mas é o jeito, né? É o jeito, a forma que nós tínhamos de chamar a atenção do governo e da população para ajudar, das entidades. Então, esse projeto que vai ser votado amanhã, já na final, para seguir, para ser sancionado, autoriza o governo do Estado do Rio de Janeiro a celebrar convênio com o Exército Brasileiro e com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro para aproveitamento dos excedentes do alistamento para prestação do serviço militar. Então, todo ano vai uma leva de jovens para servir e muitos deles não conseguem, ficam fora, né? Eles são excedentes. E aí não servem e não fazem nada. Então, nós queremos ajudar e apoiar, como os demais deputados, a ensinar aos adolescentes mais sobre cidadania, sobre segurança e valores. E esse excedente podia trabalhar, podia fazer esse ano num quartel do Corpo de Bombeiros, podia distribuir algumas vagas para aproveitar alguns. Já é um pouco que a gente faz, porque lá eles aprendem noções de primeiros socorros, né, prevenção de incêndio, educação ambiental, educação para o trânsito, técnicas de salvamento, proteção ao meio ambiente, ética, organização, disciplina, higiene pessoal, e vai por aí. É um programa que o Corpo de Bombeiros tem, que pode resgatar e reforçar valores morais e sociais dos jovens adolescentes. Então, eu quero pedir aos colegas que amanhã me ajudem a aprovar, finalmente, esse projeto, para que haja uma oportunidade de aproveitamento de mão de obra saindo dos jovens que não conseguem se alistar, ficam no excedente do alistamento. Isso vai ajudar, quer dizer, não é tudo, mas é um pouquinho que a gente colabora, uma partezinha, mas eu acho muito importante dar oportunidade para que os jovens tenham um futuro e tenham uma vida em paz e promovam também a paz aqui na nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado, deputado Samuel Malafaia, pelas suas palavras. Concordo que esse programa pode ajudar em muito os nossos jovens, né, a terem uma oportunidade de treinamento, de aperfeiçoamento, através da educação, serem inseridos no mercado de trabalho dessa forma, através do bombeiro, da defesa civil. Acho muito importante o seu projeto. Pode contar com o meu apoio. Com a palavra agora a nossa deputada Índia. Boa tarde a todos os presentes. Quero parabenizar o deputado Samuel Malafaia pelo projeto autorizativo. Pode contar também com o meu apoio. Né? A gente não pode acabar com tudo, mas a gente está fazendo a nossa parte, estamos ajudando. É isso aí. Eu quero parabenizar também o deputado Luiz Paulo pelo projeto, o programa Ônibus Seguro, onde ele tenta amenizar também essa violência e ajudar na segurança dos nossos
queridos moradores do Rio de Janeiro, a gente fez até uma emenda para colocar os policiais penais, né? Eu espero que realmente seja aprovado e que, se a gente não pode acabar, presidente, a gente tenta amenizar a situação. Mas vamos lá. O Rio de Janeiro, né, o deputado Luiz Paulo colocou que o Rio de Janeiro vem perdendo muito dinheiro por conta de segurança. Na verdade, por falta de segurança. E é impressionante o que está acontecendo hoje. Hoje estamos no julgamento do ano, o julgamento do ato golpista, né? Acabei de ver um cara que tinha 18 passagens na polícia, que estava solto, acabou de matar um policial. 18 passagens pela polícia, ele estava solto. E aí vem uma menina, uma senhora, uma senhorita chamada Débora, que escreve na estátua com um batom e pode pegar 14 anos. Sendo que o ato dela, o cara chegou com sabão e água e apagou. E tá tudo bem. Não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, não. Se ela fez algum ato que foi contra a lei, ela tem que ter, sim, a consequência. 14 anos? O cara matou um policial, eu não estou vendo ninguém que defende vagabundo falar a respeito. Sabe por quê? Para vocês, policial não é pessoa. Agora, vai o policial matar um vagabundo. Irmão, começa uma rebelião, eu nunca vi isso. Só que vocês não estão entendendo que nós estamos indo para um buraco sem fundo. Hoje, não está sendo julgamento do presidente, sim, Jair Messias Bolsonaro, está sendo um ato declaratório. É nítida a perseguição para todo parlamentar de direita. É nítido a ditadura que estamos vivendo. Eu, por exemplo, não posso chegar aqui e falar do STF que eu acho. Que loucura é essa, cara? Os meus vídeos caem, as pessoas não conseguem comentar, as pessoas não conseguem curtir, não conseguem compartilhar, e vocês têm a pachorra, a ser vergonhice de falar que ditador é Bolsonaro, fascista, homofóbico, tudo. Quantas coisas vocês não falaram a respeito dele? Quantas fake news, até de pedófilo, vocês o chamaram? Tá aí a Xuxa falando besteira. Não, porque quando eu vejo falar que rolou um crime, eu fico nervosa. Cala tua boca. Vai apresentar teus programas que de política realmente você não entende nada. Nunca censurou ninguém. Agora, atos golpistas. Ainda tem pessoas sem vergonha na cara que ficam por aí igual papagaio de pirata falando que é verdade, vocês só podem estar de sacanagem. Vamos estudar um pouquinho, sabe por quê? Cada vez mais, quem é contra o que eles querem, eles estão punindo. Se eu não me engano, teve um advogado que tentou entrar na audiência, não conseguiu, foi barrado porque eles não queriam. Eles fazem o que eles querem. Você está com eles até você discordar. Você discordou, eles vão te bloquear, eles vão te prender, eles vão te punir, eles vão te caçar. E assim segue o baile. Igual essa famosa minoria do LGBT. Tudo é legal, até você falar que você é um gay, é um trans de direita. Eles vão te pegar. Então, prestem atenção. O que está sendo feito hoje é um ato tão vergonhoso que dá vergonha de ser brasileiro. Sim, dá vergonha. Porque nós demos o poder. Quando eu falo nós, sim, porque o Lula é o atual presidente. Eu moro no Brasil. Então, ele é meu presidente. Tirando o dinheiro da educação, da segurança, da saúde. Ninguém está falando nada. Jair Messias Bolsonaro foi simplesmente colocado para ser investigado por conta de uma live. De uma live. E esses gastos, ninguém está falando nada de Lula e Janja? Ninguém fala absolutamente nada, todo mundo se cala. Então, hoje, esse julgamento é mais uma prova que se em 2026 vocês não botarem a mão na consciência de vocês, o Brasil está perdido e sem volta. Esse teu ato aí de pegar o celular, ele não vai existir. Esse teu ato de dar tua opinião, ele não vai existir. Esse teu ato de na delegacia querer que um vagabundo seja preso, não vai existir. Então, acorde, 2026 é logo ali. Obrigado, presidente. Para a deputada Índia assumir aqui os trabalhos. Próxima oradora escrita, nossa amiga deputada Lucinha. Boa tarde a todos e todas. A nossa presidente em exercício, a deputada Índia, os demais deputados que estão assistindo pela TV Alerj, a você que está em casa assistindo a TV Alerj. Eu que fiz questão de usar a palavra hoje para dar uma notícia boa, Índia. Uma notícia boa que eu me sinto muito bem. Deputado Marquinho, que é o nosso deputado, não deixa de ser, que é o nosso anjo de guarda.
eu vou fazer na quinta-feira, Índia, a minha 8ª quimioterapia. 8ª já. Né? 8ª quimioterapia, que é a última, que se encerra um ciclo, né? Durante esses 2 meses de quimioterapia, que tenho feito quimioterapia de 15 em 15 dias. O resultado da ressonância magnética do meu câncer de mama regrediu, né? E já existe a possibilidade, após a 8ª quimioterapia, submeter a cirurgia para poder fazer retirada do tumor e eu ficar curado em nome do Senhor. Então, para mim, é uma alegria muito grande de passar por essa jornada tão difícil, né? Que esse processo de quimioterapia, só quem já passou, que tem alguém da família, sabe como é difícil, como é cansativo, como você se sente mal, mas eu consegui passar por essa situação toda. Então, na quinta-feira, 8ª quimioterapia, e depois vai entrar no ciclo da cirurgia, eu tenho certeza que também vai dar tudo certo. Agradecer você, que é morador do Rio de Janeiro, principalmente a população da Zona Oeste, porque, deputada Índia, muitas amigas minhas, né, passaram mensagem, muitas irmãs que subiram um monte, orando, nas igrejas, né, ajoelhando e pedindo pela minha vida, e dizendo, Luciano, estou pedindo pela sua vida, porque você é uma pessoa que foi enviada por Deus para lutar por nós, do povo da Zona Oeste. Mas aquela Zona Oeste, que é a nossa Zona Oeste, aquela Zona Oeste pobre, da reta da Avenida Brasil, né, a Zona Oeste da Barra da Tijuca e do Recreio, que, graças a Deus, tem uma situação mais confortável. Mas aquela população mais humilde que eu represento, que é a população da Zona Oeste, que é lá que eu consigo a minha eleição dos meus 60 mil votos. Então, vim aqui para agradecer a todas as pessoas que rezaram por mim e oraram, aquelas pessoas que me ligaram, que mantinham contato, que me visitaram, que estava sempre levando uma palavra de carinho, inclusive, Índia, eu recebia tudo que você possa imaginar. Garrafada, ovo de pata, era coalhada, tudo que você podia imaginar. Olha, isso aqui é bom. Eu traçava tudo. O importante é ficar bom. Então, eu que já passei por muita coisa nessa vida, sabe, Índia? Eu já passei por muita coisa nessa vida. Eu estou aqui no meu 4º mandato de deputado estadual, mas eu passei 4 mandatos como vereador da cidade. Enfrentei muitas coisas lá na Câmara, muitas, né? Muitas lutas difíceis. A luta contra o lixão de paciência, porque se na minha região ia virar uma lixeira, ia ser a lixeira do Rio de Janeiro, ia ser o bairro de paciência. E aí a Zona Oeste, aquela Zona Oeste mais tradicional, que pega de Campo Grande e Santa Cruz, ia deixar de existir, porque todo o lixo do Rio da Zona Oeste ia para lá, todo o lixo. Através de muita luta, de audiência pública, de empenho, decreto legislativo, briga, né? Nós conseguimos impedir o lixão de paciência. E outras lutas importantes, tanto na Câmara de Vereadores, como aqui na Assembleia Legislativa. Então, eu me sinto muito à vontade para agradecer isso a todos vocês. E falando sobre o tema de segurança, Índia, eu acho muito interessante quando tem pessoas aqui que acham que sabem mais do que o outro na de segurança. Eu estive aqui no plenário, usando a tribuna, e pedi, vamos marcar uma reunião com todas as pessoas que querem discutir essa questão da área de segurança, para ver o que a Assembleia Legislativa pode propor enquanto projeto de lei aqui nessa casa, ou como a Assembleia Legislativa pode propor que o Congresso Nacional, através da bancada dos deputados federais em Brasília, que eu acho que nós temos que acionar os deputados federais em Brasília, para que se debrucem, de alguma forma, para que possam ver de perto, focar mais próximo a questão da segurança pública através de uma legislação que seja condigente com o que está acontecendo nos dias de hoje. Como Vossa Excelência falou, tem pessoas que estão sendo aí investigadas, procuradas, e que a polícia não prende. A questão do feminicídio já está comprovado. Depois que faz a primeira agressão, faz a segunda e depois ele mata. Então, nós não podemos aceitar esse tipo de situação. E a questão da segurança pública, que todos comentam aqui e falam, passa pelo serviço de inteligência, mas passa pelo serviço também da persistência do policial. Porque com a polícia já está desse jeito, imagina se não tivesse a polícia militar, a polícia civil. Como é que nós ficaríamos? 1000 vezes pior. E nós enfrentamos um problema de segurança no Rio de Janeiro que não é de agora, não. É de décadas. É porque os entes não se falam. O governo federal não fala com o governo estadual, o governo estadual não fala com a prefeitura, ou quando fala para tentar implantar alguma coisa que não é necessário. O que é necessário hoje é você investir em aumentar o quantitativo da polícia militar na rua. É você fazer concurso público, botar mais gente na rua, qualificado, treinado, com capacidade de entender, né, e de como ele vai encaminhar o problema que ele encontrou na rua, de que forma ele vai se posicionar. O que nós não podemos aceitar
é ver um piloto de uma aeronave tomar um tiro. E o tiro que ele tomou lá naquela região da Vila Kennedy ali não tem morro, gente. Vila Kennedy não tem morro, é plano. Aquilo ali foi em cima de uma casa de 2, 3 andares, apontado para o alto, meu filho. Ali não tem morro, é diferente do Morro do Fubá, Morro da Pedreira, Morro da Mangueira, que é morro. Ali não. E conseguiram alcançar, e o tiro acertou, encheu o piloto, que está internado, está muito mal. Então, nós temos que investir na área de segurança, não só na questão da inteligência, que eu acho fundamental e importante, mas aumentar o quantitativo. Temos que ter mais policiamento nas ruas. Temos que ter mais a presença da Polícia Militar nas ruas. Temos que ter comando por parte do governador nesse enfrentamento. Nós temos que enfrentar. Enfrentar de que forma? Qualificando cada vez mais as pessoas que adentram para o serviço da Polícia Militar. Saber a origem dessas pessoas. E quando se depara com a realidade da questão do aumento do número de assaltos, de telefone, de bicicleta, que roubam tudo, é porque nós estamos vivendo um momento muito ruim. Vamos parar para pensar aí. Quanto é que está o quilo do café? Quanto é que está a dúzia de ovos? A violência também está relacionada à questão da pobreza, gente. Ninguém vai me dizer que a violência não está relacionada à questão da pobreza. Está sim. Porque a cesta básica está caríssima. Ninguém mais pode hoje tomar um café e até o ovo, que é uma coisa que era a única proteína do pobre. O pobre da minha terra só tinha uma proteína que ele podia comer, que era o ovo. Hoje essa proteína está ficando difícil, porque a dúzia de ovos está um absurdo. Então, é necessário ter esse aprofundamento, deputado Índia Mirão, com os deputados aqui da casa, para que a gente pode propor. Porque senão para a sociedade passa que a Assembleia Legislativa briga entre si, não tem proposta nenhuma. Tem que pegar a comissão de segurança aqui da casa e marcar uma reunião com esse tema. Quem tiver interessado, participe. Mesmo que leve uma proposta que não possa ser elaborada através de um projeto de lei, um PLC, mas que pode servir para o Congresso Nacional, para a bancada federal do Rio de Janeiro, como um divisor de águas. O Congresso Nacional tem as bancadas de todos os estados. Por que o Estado do Rio de Janeiro não se reúne para discutir uma pauta sobre esse tema? E ver de perto essa questão da realidade. Discutir o papel do judiciário nesse processo todo, que toda hora é audiência de custódia, e solta. Tem policial que fala para mim, deputada Lucinha, eu não levo mais ninguém para a delegacia. Porque se eu levar para a delegacia, vai ter audiência de custódia, e o juiz vai mandar o quê? Liberar. E depois eu vou estar na rua, ele vai me encontrar. E eu tenho mulher, tenho filho, tenho todo mundo. Eu tenho uma família toda para sustentar. Mas a preocupação, às vezes, não é essa. Tem que se alterar a legislação. Tem que botar o papel do judiciário aonde ele tem que caber. Porque eles viajam na maionese. Eles desconhecem a realidade. Essa que é a verdade. Eles desconhecem a realidade. Aquela pessoa que já roubou, tem já 18 passagens pela polícia, vai esperar a 19ª passagem? Vai esperar a 25ª passagem? Se ele não matou, mais na frente ele vai matar. Não, mas o juiz é bonzinho, ele falou que os direitos humanos, que aí é falta de oportunidade. Porra, não ganha R$200 por mês para estudar? Não é um incentivo? No meu tempo eu gastava sola de sapato da minha casa até o Raja Gabari, lá a pé. Era 25 minutos a pé, para poder estudar. Hoje tem vale para tudo. Tem vale para tudo e agora ainda tem um auxílio, meio do quê? Meio do pé, como é que é? Mais ou menos isso aí mesmo. Qual, né? Pé de meia. Meio do pé, pé de meia, tudo a mesma coisa. Ganha 200 pratas todo mês para frequentar a escola. Sabe quem tem que frequentar a escola? É o aluno. Sabe quem tem que mandar o aluno para estudar? É o pai e a mãe. Isso é papel de educador. Uma coisa é você educar e outra coisa é você criar. Criar, você cria tudo. Qualquer animal você cria. E eu moro numa região que é a Zona Oeste, que a gente cria tudo. Cria gato, cria pato, cria coelho, cria porco, cria tudo na Zona Oeste. Criar é fácil, educar é difícil. Aí você cria esses projetos todinhos para o jovem. Tem que ir para a escola estudar. É obrigação do jovem estudar. Fico incentivando projeto e projeto. Isso é para quê? Que é politicagem. É para ver se o Lula melhora no ibope dele, que ele está numa cagada danada. Está em declínio. Cada vez que passa, ele está pior ainda. Aí cria pé de não sei o quê, pé de... Alguém vai ter pé de couve, pé de alface. Daqui a pouco eu vou inventar pé de qualquer coisa.
para ver se melhora. Então, não estão preocupados com a questão do jovem. O jovem tem que ter escola técnica, aumentar as FAETECs, aumentar o número de escola de 2º grau, colocar professor de matemática e geografia que não tem, de física e química que também não tem. Tem que melhorar a qualidade do ensino, da educação, e não ficar inventando projetos que a gente sabe que não vai dar em nada. O que me diz, o que me aponta hoje? Esse projeto pede não sei o quê, o que resolveu? Eu sei que agora, no início do ano, eles vão ganhar R$1.000, porque estudou o ano todo. Se o meu filho não estudasse, eu botava de castigo e dava umas palmadas nele. Vai estudar, meu filho. Não é isso? Não, mas não pode. Coitadinho. Ah, coitado, não pode exigir dele. Tem que estudar, porque eu estudei. E na minha época, quando ele estudava, estou vendo aqui o meu parceiro ali, quando ele estudava, era a mágica do saber tabuada. Não tinha livro pontinho, 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 A, B, C ou D, para você marcar com X. Era a mágica do saber, era tabuada, ele tinha que aprender num quadro, ainda fazer cópia se falasse mais alto. O professor era respeitado. Ele entrava ali na sala de aula, todo mundo levantava. Quando o professor sentava, todo mundo sentava. Era a época certa da educação. Eu sou daquela época. Tudo que eu sei foi os 6 anos de primário que eu fiz, 1 ano de admissão e 4 anos de ginásio. Quando acabou, eu fui para o 2º grau. Que eu sei dessa época. Não fiz faculdade, não. Cheguei até a começar, sabe, Índia? Mas, infelizmente, a deputada Luciana não conseguiu, porque tinha que conciliar trabalho, estudo e filho. Então, chega um momento que você não consegue. Mas tudo que eu sei da vida, aprendi através da correção daquilo que meu pai me ensinou a vida toda. Anda sempre em frente, minha filha. Nunca pegue atalho. É por isso que eu estou na vida pública há mais de 30 anos. E, para fechar, deputada Índia, o meu pai era comunista e ateu. Meu pai era comunista e ateu. Mas da época do passado, da época do Prestes, da época de Brizola, de Dotel de Andrade, de Boiatê, aquela turma antiga que sabia o que estava falando e rezava numa cartilha do início e meio fim. Hoje o pessoal só lê o pé da orelha do livro. Me bota debaixo do braço para dizer que é de esquerda. Eu não sou de esquerda, deputada Emília Hall. Eu sou de centro, eu sou a favor da população. Eu sou a favor daqueles que precisam do parlamento para ir ajudar a transformar a vida deles através de projetos de lei aqui na casa. Então, eu vou continuar aqui batendo na mesma tecla. Não adianta botar pé daqui, pé de lá, projeto que não vai resolver. Vai resolver sim. Coloca professor de geografia, de matemática, de química, de física, melhor educação, constrói-se mais escola técnica para dar oportunidade ao jovem de ingressar no mercado de trabalho e bater no peito para dizer, eu tenho a minha carteira assinada, eu sou trabalhador. É isso que nós precisamos. Obrigado, deputada Índia. Concordo, hein, dona Luciana? Muito bom. Não havendo mais nenhum orador inscrito, encerra-se o expediente inicial. Retornaremos às 15 para a ordem do dia.